Fala galera, mais um De Cara pro Duque. Esse programa aqui é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de segurança, precisa de facilities, precisa de eletrônica, condomínio, indústria, empresa, comércio. Grupo Liberdade vai te dar toda a atenção, vigilância, todos os protocolos seguidos à risca. E aí o De Cara pro Duque, ele tem uma vertente importante dentro do mundo condominial, acredito eu, e a gente abrange vários pontos, né? E tem um movimento muito importante nesse momento, que é o advogado condominial, né? Aqui uma pessoa que vai falar sobre isso vai me corrigir se eu estiver errado, mas acho... E é importante porque condomínio ele é formado de várias situações. E aí você tem um jurídico parrudo para ajudar, é mais uma vertente. Marine, tudo bem? Obrigada, estou super contente, empolgada, passei a semana pensando nesse momento. Eu já te falei isso antes, mas queria te agradecer pela generosidade, por você ter aberto esse espaço para mim, porque eu tenho plena consciência da qualidade da sua audiência. Muito obrigado. E a gente faz isso junto, constrói junto. Te agradeço por isso. Muito obrigado. Eu fico feliz porque, primeiro, que você tem uma estrutura profissional que é realmente na raiz. Nós fizemos um podcast juntos. Foi ao vivo, inclusive. Foi onde nós nos conhecemos, inclusive, né? Faz o quê? Umas 4 semanas no máximo. No máximo. E a liga já deu ali na hora, né? Deu liga na hora. É importante, né? Porque a gente conversou de um tema lá de condomínio, né? Condomínio. Aqui a gente estava falando antes. A tua visão... Você vai se apresentar, porque eu quero que o mundo inteiro enxergue e conheça a Marine. Opa, que responsa. Mas assim, já conhecem, né? É chover no molhado, mas é sempre uma introdução importante. Primeiro fala e depois a gente chega num ponto aí que eu quero começar a falar sobre aquele podcast. Bem, eu tenho 37 anos, apesar dos meus cabelos brancos, eu sou uma jovem. Eu tô há 14 anos, quase 15, no setor condominial. Eu sou uma capixaba, eu sou nascida em Vila Velha, Espírito Santo, minha terrinha querida. Conheço. E migrei para o estado de São Paulo, ainda criança, né, entre 8 e 9 anos. Migrei com a minha família para algumas cidades e acabamos nos instalando em Indaiatuba, né, pertinho ali de Campinas, a 1 horinha de São Paulo. E foi ali que eu me desenvolvi, né? Então, terminei escola, fiz faculdade, né, me envolvi com esporte, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas uma coisa é fato, eu sempre gostei de estudar, porque eu via no estudo, inclusive muito incentivado pelos meus pais, pela minha família, o futuro, né? A gente, obviamente, dentro de uma família humilde, né? Então, foquei no meu objetivo. Depois da faculdade, com uma colega de faculdade, que nós estamos juntas até hoje, a gente formou o nosso escritório, então faz quase 15 anos. E, nesse meio tempo, como eu sou uma apaixonada por gestão, no geral, apesar de estar na área do direito, eu trabalhei no governo do estado de São Paulo, então morei em São Paulo, depois fiquei 6 anos em Ribeirão Preto, trabalhei na prefeitura de Ribeirão Preto. Então, adquiri muita bagagem de gestão e eu tento trazer essa bagagem hoje para a gestão condominial. Eu fiz pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, né? Porque... eu, como advogada, eu toco processos, é uma obrigação. Mas o que eu gosto de fazer é ser esse apoio direto para o síndico. Então, assim, meus clientes não falam com estagiários, ele vai falar comigo. Olha, né? Que bacana. Porque o condomínio é dinâmico, o condomínio é 24 horas. Né? Então, eu preciso, como advogada, estar disponível para o meu cliente sempre que ele tenha alguma urgência, alguma dúvida. E é isso que eu amo fazer. É sensacional quando você fala, porque assim, é um braço... Eu sou da área de segurança. Então, aqui é sala de estar, né? Bate-papo. Uhum. É mais Por genuíno. isso que eu vim. Por isso você vê, né? E eu sou da área de segurança, então eu vejo que o condomínio tem uma deficiência, tem uma falta de informação, de coisas novas, enfim, né, um apoio para o síndico.
O jurídico, né, a questão do direito também é importantíssimo, né, porque você imagina a quantidade de contratos ali e tudo mais para serem analisados, cláusulas infinitas e tudo mais. E o dia a dia, né? A gente estava conversando e você foi cirúrgica. Você fala que o condomínio não é uma empresa, né? Mas é. Mas é. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo o condomínio Ele tem como... o CNPJ, né? O condomínio é uma instituição extremamente complexa. Tá. Porque ele não é juridicamente uma empresa, mas ele tem todas as caixinhas de uma empresa. Então, quem está na liderança precisa ser polivalente o suficiente, não saber tudo. Ninguém sabe de tudo. Mas ele precisa ter esse jogo de cintura e parceiros especializados para que ele tenha condição de flutuar dentro dessas caixinhas. Então, assim, primeiro de tudo, o condomínio ele é uma microsociedade. Então, tudo que acontece na sociedade, nas nossas cidades, estados, país... Está aqui no condomínio. Acontece dentro do condomínio, né, dentro de uma envergadura menor. Sim. Então, assim, você precisa lidar com estrutura, você precisa lidar com fornecedores, você precisa lidar com... Saneamento básico. Lixo, né? sustentabilidade. Sustentabilidade. Você precisa lidar com pessoas. E aí a gente estava trocando essa ideia, e dentro dessa cada caixinha existe uma ramificação gigantesca, né? Então, quando a gente fala de síndico, né? Eu até brinco, isso é uma coisa que eu inventei, não li em lugar nenhum, né? Se as pessoas soubessem o tamanho da responsabilidade, ninguém seria prefeito, síndico ou se casaria. É muita responsa, né? É muita responsa. Então, acredito que a assessoria jurídica especializada e estratégica, ela é um dos 4 braços, e a gente comentou isso também quando a gente se conheceu, e aí você trouxe um 5º, né? Então, o síndico precisa de uma boa administradora, ele precisa de um bom jurídico, ele precisa de uma boa empresa de auditoria, sim, né? Ele precisa de uma boa consultoria em engenharia, e aí a segurança. Você falou sobre a segurança, né? Então, essa estrutura, o síndico que tem essa consciência, ele consegue realmente impor um ritmo bastante profissional na sua gestão, dada a complexidade do condomínio, né? Se a gente começar a falar só sobre pessoas, a gente tem matéria aqui para vários podcasts. E não vai parar. Não para. Mas esse é o X que eu sempre comento. Como é que você equaliza? Porque, de uma forma, uma via de regra, ninguém é obrigado a gostar de tudo. E óbvio, porque é o mundo. O mundo está em movimento. Mas quando você vai para um condomínio que você tem essas nuances todas aí de... eu queria que esse jardim fosse assim. Eu queria que a entrada da piscina fosse assado. Eu queria que a guarita não sei o quê. Acho que a grande mágica, o grande mistério de tudo isso, por isso que o parceiro é importante, é como eu equalizo para que todo mundo tenha o mesmo gosto, sei lá, ou a mesma... Poxa, tá legal. Eu não era mesmo aquilo, mas eu consigo conviver, não é? É um desafio. É um desafio. E eu acho que o síndico ele precisa ter esse jogo de cintura, tá? Porque ele nunca, ou quase nunca, ele vai ter uma unanimidade, né? As pessoas são, graças a Deus, diferentes, possuem opiniões diferentes. Mas, para quem escolhe morar num condomínio para ter todos os seus bônus, também precisa ter consciência dos seus ônus. Ônus. Qual é o ônus do condomínio? Você aceitar seguir regras e acatar decisões de uma maioria condominial, né? Então, assim, a sua opinião ali... A sua opinião é relevante? É, mas ela é só mais uma dentro de uma coletividade de pessoas. E ganha quem tem o maior número de votos. E aí, né, quem perde... Então, ou quem nem aparece, precisa acatar. Então, ou quem tem um argumento fraco.
Porque se eu vou lá e sustento uma situação... Imagina eu morando num condomínio falando de segurança. Você já pensou nisso? Então, o cidadão vai levantar lá a bandeira da segurança. Eu sou morador. Eu vou questionar o porquê e os porquês. E tá tudo certo. Mas vou defender com um argumento mais sustentável, mais embasado em técnica, em tecnologia, sei lá, enfim. Você vai questionar baseado no que for melhor para o seu patrimônio e para a sua convivência, porque, afinal de contas, a gente está falando da nossa casa, o nosso ambiente mais seguro, né? Então, assim, se você questiona algum tipo de assunto focado nesses pilares, eu acho super válido quando a gente tem essa troca de ideias. Os questionamentos sempre são válidos, inclusive para fazer o gestor pensar naquilo que eventualmente ele não tenha pensado. Falar, opa, eu não pensei nesse detalhe. O problema são os aventureiros ou aquelas pessoas que simplesmente questionam com o intuito de gerar tumulto, né? Uma oposição, quando a gente fala oposição nociva, não é oposição saudável. Justamente. E aí, você está perfeita, porque realmente é o cenário que eu enxergo, né? E quando desce, chama para uma assembleia extraordinária para tratar um assunto pertinente, enfim, vai lá meia dúzia, enfim, é uma pena, porque a vida do cidadão está ali, né? É a casa dele. Vai meia dúzia, mas o resto que não foi, depois reclama da deliberação que foi feita. Mas a meia dúzia é voto soberano, não é? Exatamente. Votou, acabou. Então, assim, se a Assembleia foi feita de maneira regular, seguiu o passo a passo que a lei exige... 50+1... E determinada pessoa não compareceu, né, e aquela deliberação foi realizada, ela precisa acatar. Vai acatar. Ah, mas eu não quero. Não moro em condomínio. Ou vá na reunião. Ou passe a participar do que está acontecendo naquilo que diz respeito ao seu patrimônio. Isso, a gente estava no evento ontem. Lotado, né? Lotado. Muito legal. Eu acho que a Luciana é sensacional, né? Olha, eu não tive o privilégio de ser uma pessoa próxima da Luciana. Eu também não. Tá? Eu estive em um café com o síndico lá em Indaiatuba, na minha cidade. E fui super bem recebida. E vou ser muito sincera, eu até gravei um story. Estava revendo esses dias. Eu fiquei muito impressionada com o nível de organização, tá? Porque tinha muita gente e eles serviram uma paella caipira, gente. Eu falei, gente, vai virar uma baderna, né? Porque quando você coloca uma comida robusta como essa, foi super organizado, o evento organizado, cronograma, que é um negócio que a gente repara, seguindo o cronograma, respeitando o horário. Bons palestrantes, bons expositores, uma comida excepcional, todo mundo fazendo fila, bonitinho para pegar. É o capricho, e assim, né? É o capricho. A atmosfera que a Luciana cria. Ela era muito nobre nisso, ela era uma pessoa muito alto astral, muito receptiva, e como a própria Ju Moreira comentou ontem, o Café com o Síndico tem um DNA da Lu por conta disso. E vai ser perpétuo. Vai ser perpétuo. Então, fiquei muito feliz com a retomada do Café com o Síndico, com a coragem, né, também, do filho e de toda a equipe de retomarem esse projeto com esse DNA dela, e ver, o Duque, a quantidade de pessoas que se esforçaram para estar lá prestando a homenagem. E, claro, é inevitável a gente pensar no legado da marca, né? Gravei um story falando isso também, no legado profissional, que a gente batalha tanto para conquistar, mas você vê cada pessoa que foi ali falando com tanto carinho dela, com tanta gratidão. É muito bonito, né? Isso não tem preço. Não tem preço. E eu falo que o mundo condominial, ele me trouxe isso daí, um aconchego muito grande com as pessoas. Porque eu vejo realmente, quando você chega no local, e ela... é o concurso, né? Não tem palavras, porque reunir no evento pessoas não é fácil, não é pessoas sendo pessoas, né? Com a sua complexidade. E aí, mas você enxerga aquilo tudo, você olha, você vê que, né, mais do que network, né? Foi rever o amigo e conversar e entender com o outro, um fornecedor novo, enfim, alguma novidade. Então agrega realmente. E isso, acho que o evento, ele é um braço dentro do condomínio,
que muita gente não enxerga. Ah, cadê o síndico? Eu fiz um post sobre isso. Está no evento, mas está trabalhando, gente. Não está lá, porque não é fácil, à noite ou... Eu para entender a dor do meu cliente, que é o síndico, eu tive a preocupação de ser síndica, né? Então, eu sou síndica profissional. Eu entreguei o meu último condomínio em março. Então, assim, toda a minha admiração e reverência aos síndicos, Total. porque é muito desafiador, né? Mas a minha função principal sempre foi a advocacia. E eu tive a humildade de perceber que eu não tinha mais braço para crescer, mantendo a qualidade que eu queria manter. Então, eu falei, bom, cheguei num instante que eu vou precisar escolher se eu vou conseguir me estruturar para manter as duas coisas, a advocacia condominialista e a sindicatura profissional, ou eu vou ter que fazer uma escolha. E, obviamente, pelos anos que eu já estava no mercado, eu acabei optando pela advocacia, mas toda a minha admiração. E, assim, precisamos falar verdades. Mas foi bom que você entrou na imersão, até para entender como é que é lá. E aí é que eu vou chegar. Precisamos falar verdades, porque, como você disse, somos formadores de opinião. A minha humilde opinião, dentro da experiência que eu tive de alguns bons anos, é que o nível de responsabilidade é gigantesco para quem tem a mínima noção do que é conduzir condomínios, né? A estrutura psicológica que você tem que ter. E eu acho que os síndicos ainda são muito mal remunerados, se a gente for comparar com o tamanho da responsabilidade. Né? A régua baixou, né? Então, aí a gente começa a falar de concorrência. Então. É inconcebível. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Você se apresentar, se candidatar como síndico profissional num condomínio de 300 unidades, oferecendo uns honorários de 3 mil e alguma coisinha para um condomínio dessa envergadura, com piscina, com toda... Né, ou até menos, às vezes. E vir um colega e oferecer meio salário mínimo. Então, então não é... A conta não fecha. Se ele não está ganhando nos honorários, onde que ele está ganhando? Então, mas aí tem... aí tem o lance é o seguinte, ó. Hoje tem uma questão lá de cesta de possibilidade. Eu tenho 10 condomínios, 15 condomínios. Mas o ticket médio é o que vai fazer a diferença, gente. Dá para ganhar no volume? Mas o volume vai trazer também responsabilidade exponencial. Se você pode ter uma baita de uma estrutura para você trabalhar com volume. Tudo bem. Mas será que é suficiente? Não vai ser. Então você vai ter... Quer dizer, penso eu... Então, eu quero ter um ticket médio mais encaixado. Tudo bem, quem tem muito condomínio, ok, que toque, mas que não desça a régua na cobrança, porque eu atrapalho o meu concorrente, que é um coleguinha, teoricamente, assim, do segmento. Sim, então, é um parceiro. É parceiro, então tem que levantar a mão e falar assim, não, a gente tem uma tabela aqui, eu respeito... porque senão eu deprecio o nosso segmento. Tem portaria, posto de portaria, que vende aí a 19 mil reais. Eu sei, eu pegava assim... Aí eu vou falar, eu não pegava 3 orçamentos, eu pegava 6, 7 orçamentos. Assim, quando você compara pela tabela de média de preço, é uma coisa totalmente discrepante. Aí você olha e fala, Duque, eu falo, gente, então fecha lá com ele, meu. Você está buscando preço? Você não está buscando segurança. Duque, eu te pergunto, preço é tudo para o condomínio? Acho que não, é valor. Barato pode sair caro? Você gasta 2 vezes. Ou mais. Ou mais. Porque até você acertar, às vezes vão Aí alguns contratos. que é o problema, porque aí entra o cidadão com meio salário mínimo. Ele não aguenta. Ele no começo é gostoso. Mas depois começa a ficar um negócio meio estranho. Aí ele pede para sair ou saem com ele. Aí vem o outro. Essa recorrência quebra toda uma cadeia de conta corrente mesmo. A corrente ela se quebra, o elo. Porque o que ele fez até agora, o que eu fiz daqui para frente? Olhando somente como salário ali. Então, eu levanto a bandeira e como você, subam a valorização do trabalho.
Se o cidadão chegar para mim e falar assim, você faz uma análise de risco? Faço. Você faz um treinamento de porteiro? Faço. Quanto é? X. Ah, mas o fulano... Então, tudo bem, ok, é livre-arbítrio, vá. Mas eu sei o que eu vou entregar, você sabe o que Você vai sabe entregar. o nível da sua entrega, qualidade do seu resultado. Sim, porque não adianta usar um condomínio como massa de manobra, que aí entra o CNPJ, falando, porque é um misto de CNPJ, você foi clássica, né? É um misto de CNPJ com o CPF envolvido, é uma meleca, né? É complexo. É complexo. É. Aí você fala assim, eu uso isso aqui como massa de manobra para ter todos os meus contratos reduzidos. É uma estratégia? Ok. Eu vou para uma assembleia mais fortalecida, eu negociei, eu abaixei o preço e todo mundo enxerga valor, beleza? Mas o trabalho está sendo feito? Tem qualidade, né? Tem governança. Tem governança? Como é que faz? Né? Tem planejamento estratégico. Então, assim, condomínio é e não é uma empresa. E aí ele te chama como jurídico, porque quando aconteceu uma contingência ali, alguma coisa, já foi. E o Aí... jurídico, ele não é só jurídico. O jurídico, ele é estratégico. Porque ninguém chama o advogado quando está tudo bem. Não, é só no problema, né? Então, é quando ele está numa situação de crise, de maior ou menor grau, né? Então, ainda que aquele síndico seja advogado, por exemplo, que eu tenho muitos síndicos que são clientes meus que são advogados, ele precisa de um jurídico estratégico. Eu acho justo. Né? Justo, até por uma questão de imparcialidade. Para que já começa daí. Já começa daí. Né? Mas o síndico advogado ou qualquer outro que seja, ter um jurídico com uma visão estratégica para que seja mente fria para buscar uma solução para aquela situação. E racional. Racional e inteligente. Inteligente. Né? Porque senão você não consegue. Porque temos que lembrar, Duque, o síndico, ele necessariamente precisa ser técnico, com certeza. Mas se ele é eleito, também envolve política. Então, o síndico, ele precisa ter muito jogo de cintura, ele precisa ter diplomacia para lidar com as questões do condomínio, né? De A a Z. Então, chame quem é de direito, né? Chame quem é de direito, tenha parceiros estratégicos. Quando você está com um problema no coração, você não procura um clínico geral, você procura um cardiologista. E esse cardiologista tem o seu custo. Exatamente. Ele tem o seu valor, porque ele vai te salvar. Está na linha muito tênue. Exatamente. Então, olha o condomínio de uma forma mais aberta, né? Não adianta economizar. Também não é gastar, mas o justo. O que consiga fazer a gestão ali tranquila. É uma avalanche de gente chegando como síndico profissional, gente. Uma avalanche. E, assim, muito legal. Para mim, quanto mais capacitado estiverem os síndicos, melhor o meu trabalho. Facilita demais o meu trabalho, né? Então, assim, muitos cursos. Eu mesma sou certificada pela Academia Nacional do Síndico, ainda que já especializada em Direito e Gestão Condominial. Eu achei importante eu ter uma certificação. Tem né? que ter. A gente tem várias certificações aí no mercado, entendo que todas são válidas, né? Mas o síndico, ele precisa ter filtro. Eu te mandei um artigo, né? Que está muito em alta, estão falando, e a eletrônica veio, o negócio da... Biometria. Biometria ou reconhecimento facial, beleza. E teve um caso que uma moradora se negou. Não é que ela não se negou, ela até cadastraria, né? Mas sabendo como seria tratado a base de dados da informação dela, né? O registro da foto e tudo mais. Como é que você enxerga? Porque você falou você fez o treinamento, você fez um curso, se capacitou, tudo mais, né? O síndico tem que ir lá, mais do que saber o que o equipamento faz, qual é a consequência, né? E se a empresa também está tratando tudo isso. Como é que você vê isso? Eu acho, Duque, que esse é um excelente exemplo para a gente falar sobre governança, né? Tá. Bom, resumindo a matéria, né, para quem não está sabendo da situação, e isso está acontecendo de maneira muito recorrente, Sim. né?
Um condomínio votou em assembleia pela instalação ali do reconhecimento facial, e uma condômina que não participou da assembleia quando toda a estrutura foi instalada, e no momento de começar a cadastrar os moradores, ela se negou, né, e passou a solicitar informações e documentos para o condomínio, né? Então, assim, a gente precisa avaliar que essa condômina ela já estava incomodada, né, de ter que fazer o seu cadastro sem saber o que estava por trás daquilo, né? Tá. E tudo que ela queria saber, no final das contas, era sentir segurança de que aquilo foi feito dentro de um procedimento minimamente adequado, né? Então, assim, ela passou a solicitar o contrato que foi fechado com essa empresa. Tá. Foi negado. Ela solicitou os termos de uso do aplicativo que ia tratar aqueles dados. Foi negado, né? Então, assim, olha a governança. Se é um síndico que tem esse jogo de cintura, ele tem a noção de que, primeiro, ela como condômina, ela tem direito a ter acesso a essa documentação administrativa e financeira do condomínio. Importante isso. Né? Tá. Então, assim, negar a documentação representou ela sair de uma zona de desconforto e passar para uma zona de desconfiança. Ponto. E aí o síndico perdeu o controle. E aí o síndico perde o controle. Porque se ele tivesse acolhido essa condômina e falar, vamos lá, qual é a sua dúvida? Você quer o contrato? Está aqui o contrato. Vamos ler juntos. Né? Vamos, porque o que essa condômina quer saber? Quer saber se o condomínio seguiu os trâmites necessários para fazer uma contratação segura. Não é verdade? Então, assim, mas antes de contratar essa empresa, eu colhi esses 3 orçamentos aqui, não contratei a mais barata, mas ela tem esse diferencial aqui. Ela trata a imagem e a informação dessa forma. Né? Ai, mas eu não quero dar o contrato na mão dela, não tem problema. Chama essa condômina para administradora. É isso. Dá trabalho para ela ir até a administradora. Se ela for uma mera agitadora, olha, você quer ter acesso? Sem problema. A administradora está lá, você marca um dia, você marca um horário, você vai assinar um termo de responsabilidade, porque você está acessando, né, documentação com dados sensíveis, né, e você vai ter acesso a qualquer informação que você queira. Ponto. Então, assim, o problema é fechar essa porta. É que não foi feito isso. Não foi feito. Ela solicitou a documentação e essa documentação foi negada. Qual seria o seu sentimento a partir do momento que você está numa situação desconfortável, querendo entender como é que aquilo foi decidido, como é que aquilo foi feito, e, de repente, você solicita uma informação complementar para você se sentir convencido de que, não, tudo bem, eu posso fazer o meu cadastro, e fala, não, você não vai ter acesso. Eu me sinto totalmente descrente de tudo. Eu não vou acreditar em nada ali que está fazendo. Né? Então, porque veja, é muito obscuro. O que eu entendo, né, respeito, aí cada um tem um perfil de liderança, de governança, mas se fosse o meu cliente, não, chama essa condômina para perto, tira as dúvidas. E ela poderia colocar mais pimenta nesse molho, falando assim, não quero, então eu vou acionar não sei, estou falando de uma forma hipotética, tá? Vou acionar o meu jurídico para juridicamente acessar essa informação, porque, teoricamente, é a casa dela. Porque é um dever do síndico ser transparente. E ela tem que entrar ali. Ela tem que entrar. Claro, Marine, a transparência 100% às vezes atrapalha, às vezes atrapalha, porque às vezes a oposição dentro de condomínio é doente, né? Então, mas assim, você tem que ter uma transparência parametrizável, e até né? para resolver, sanar aquela dor. Claro, é a mediação de conflitos, né? Você ter a cabeça fria de falar, não, vem aqui, vamos conversar, qual é essa dúvida? Tudo bem que você não esteve na assembleia, mas eu vou te explicar de novo. E explicar o porquê do equipamento também, para manter a segurança dela, dos demais, da família. E aí, qual foi o recado que esse síndico deu? No final? Eu escolhi quem eu quis. Né? Foi bem... Não. Assim, escolhi, hipoteticamente falando, não, sim, quando a pessoa recebe ela está desconfiada, ela recebe uma negativa dessa... O síndico, qual foi o recado que esse síndico passou? Sim.
Se eu não quero que ela tenha acesso a nenhuma dessas informações, eu não segui procedimento. Morreu ali, matou ali. Entendeu? E ela Assim, continua... Por mais que você tenha seguido o procedimento, o recado que você passou foi que você não seguiu. Então, mas aí foi tudo recado, conversa e tudo mais. Ou meia conversa ou nada de conversa. Operacionalmente, o negócio não funciona. Por quê? Continua ela não tendo cadastro dessa facial, que seria Uma um facilidade. periférico para ajudá-la, inclusive a portaria para acessar a pessoa, tirar mais rápido da rua. Isso não foi resolvido, porque está ali naquele impasse, ela não se cadastra, não tem um documento, então... E aí, juridicamente falando, né, embora a gente tenha aí a LGPD, é uma legislação em tese recente, né, a gente tem uma agência nacional que cuida disso, mas é uma agência assim, com procedimentos morosos, eu falo isso por experiência, eu tenho procedimentos em trâmite lá, muito morosos, e nós temos a lacuna da biometria perante a lei. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem um assunto... Pô, o direito condominial é recentíssimo, né? Nós vamos falar do boom do direito condominial, de repente, é a partir de 2012. Tá jovem. É recente, quando a gente fala de direito, de convivência e tudo mais, né? Então, assim, mais um motivo, e isso eu converso muito com os meus síndicos, quando a gente tem um assunto que não tem definição, que a lei é omissa ou que os tribunais divergem, e é aí que você tem que ter o jogo de cintura, porque não tem resposta pronta, não tem receita mágica. Você vai ter que ter a frieza de analisar aquela situação de forma estratégica e você não gerar mais um problema. Não, e fazer por fazer. Por exemplo, você chega num condomínio de escritório, office. Via de regra, ele tem lá, ele pede o seu documento e tira uma foto do webcam. Aí você tem lá um consultório médico que está colocado lá dentro. Você precisa passar para especialista. Você vai ficar com discussão na recepção, olha, como é que você trata a imagem? Não tem fim. Imposto, não tem fim. Não tem fim. Então você tem que abaixar a guarda e ir. Né? Tira a foto, faz o cadastro, eu subo. Vamos fazer ponderação? A condômina está correta em querer conhecer o procedimento, claro, eu concordo. porque, afinal de contas, quero crer que a preocupação dela seja realmente o vazamento de dados, que pode gerar uma série de problemas, né, pessoais, na vida privada dela. Né? Mas apresenta, então. Olha, isso aqui está sendo tratado dessa forma, ok. Né? Por outro lado, existiu uma decisão assemblear, a vontade da maioria tem que fazer valer. Ah, mas eu não aceito, então eu não moro em condomínio. Simples assim. Simples assim. Quer dizer, não vai ficar sempre esse diz que não diz e a gente não chega em lugar nenhum. E aí eu te pergunto, como você entende que, como um especialista em segurança, que... Dada essa instabilidade nesse assunto, como que os síndicos, que eu sei que a sua audiência de síndicos aqui é enorme, eles podem achar um equilíbrio para tratar esse assunto na prática, no dia a dia, até que a gente tenha alguma definição, algum caminho a seguir? Você entende que talvez, na hora de implementar, talvez passar um tempo de transição tendo uma portaria híbrida, no sentido assim, híbrida, quem quer fazer a facial está aqui, mas quem não quiser está aqui a sua tag, por exemplo. Não, há essa possibilidade, mas eu acho que a segurança ela não pode abrir muita margem. Porque assim, se eu coloco um sistema, eu nunca vou chegar a 100% na segurança, mas se eu estou aumentando o nível de segurança, porque eu entendo que o facial ele é mais seguro do que o tag, porque o tag eu posso transferir para alguém, perder e tudo mais, eu tenho que seguir para um modelo de negócio, para um modelo de tecnologia. A questão o síndico fechou, analisou e tudo mais, por isso que eu falo que os parceiros são importantes. Porque numa situação dessa, ela não participou efetivamente da votação para aprovar ou não. Talvez também não teria... o quórum dela não é suficiente versus quem aprovou a quantidade. Mas chame depois, na implantação, chame as pessoas, convoque todo mundo, porque é uma nova tecnologia, é uma nova mudança cultural. Legal, gostei. Reuniões temáticas. E aí leva a empresa que foi vitoriosa,
que é uma empresa, a gente subjuga que é séria, Sim. responsável, Tem expertise nisso. e ele apresente as soluções. Então, olha, senhores moradores, muito obrigado, instalamos tal equipamento por uma conveniência de segurança, esse equipamento tem tais protocolos de segurança, então fiquem tranquilos que essa informação é criptografada, eu não enxergo a tua imagem, eu enxergo números, então eu não consigo trabalhar essa informação. Acontece isso, teve uma propaganda esses dias que eu vi do WhatsApp, que fala, não sei o que você está falando, é criptografado, existe uma máscara dentro do processo. Mas e eles se sentiriam mais confortáveis. Essa senhora se sentiria mais confortável. O síndico tem que ter o apoio dessa empresa, porque não é só vender. Vendi para a Marine e tudo bem, se vira lá. Olha, Duque, está acontecendo isso. Até porque o síndico ele não é especializado naquilo. Especializado nisso. Ele precisa desse suporte. Então, mas aí o meu pós-venda, ou a minha situação de complemento de venda, vamos dizer assim, ela tem a regra de eu esclarecer, o produto é meu. Eu que vendi a tecnologia, eu sei qual é o gargalo, eu sei qual é a falha, eu sei qual é o prós e o contra. E você quer que as pessoas estejam satisfeitas eu quero que todo mundo, com essa solução. Porque é o sucesso do cliente. Então, assim, se eu vendo um produto que realmente traz um sentido de segurança, a segurança eu tenho que... Que é inegociável. É negociável, eu tenho que diminuir a comodidade. Quando eu diminuo a comodidade, eu entro numa zona de total... situação é uma zona de desconforto, realmente, de falar, mas eu tinha o acesso aqui liberado, eu tinha o porteiro que abria, mas hoje não é mais assim, porque o porteiro pode falhar, então tem o facial ali, realmente, são protocolos. Se decidiram fazer, o síndico não precisa ficar debatendo, tudo bem, entendo, respeito e vou chamar a empresa para fazer uma palestra, ponto, que não seja a empresa... leva um consultor de segurança que é habilitado a falar sobre isso também, que conhece todas as nuances. Monta um comitê e leva a pessoa para dentro da empresa. Isso é legal. Para saber como é que ela trata aquela imagem, como é que ela trata aquela informação. Então, esses são recursos básicos que a gente, para mim, pode ser óbvio. Mas você entende que a gente está falando de procedimento? Olha como é interessante um condomínio, tal como uma empresa. Tal como uma empresa. Tem procedimento. Então, assim, eu vejo muitos síndicos assim, se escondendo na decisão assemblear. Né? Aí aprovou, eu não devo mais satisfação para ninguém, porque aprovado está. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque você aumenta o nível de desconfiança das pessoas. E aí isso gera retrabalho para você. Sim. Então, assim, se você tem... tem uma questão lá da facial aprovada, e você começa a receber questionamentos, cria o fluxo. Você está com dúvida? Você pode formalizar através do nosso canal oficial, seja por meio do aplicativo, seja por meio do e-mail, porque aí você vai começar a ter... uma análise do histórico de o que essas pessoas estão ainda com dúvidas em relação a esse trabalho. Eu pego esses temas e elege e respondo para todo mundo, pessoal, tô vendo que vocês estão com dúvidas em relação à facial nesse ponto. Vou sugerir que a gente chame uma empresa numa data e a empresa vai abordar todos esses assuntos e outros mais que surjam na oportunidade. Agora, Marília, olha como é contraditório. Eu coloco lá, eu peço para você, faz a minuta de contrato, eu tenho que seguir a regra, SLA, tudo que está instalado, tudo lá. Aí gente, a pessoa... SLA, isso nós vamos falar depois, hein? Vou fazer que é o que eu mais pego de contrato dessa envergadura que não tem a SLA. Então, e eu acho que a SLA ela é favorável, porque ela é um parâmetro. Ela é bom para todo mundo. Para mim, porque eu não quero ser punido, eu quero trabalhar sério. Entendeu como é que é? Mas aí eu só queria voltar a um ponto do contraditório do negócio. Tudo bem, morador. Eu quero saber como é que é tratada a imagem e tal. Ok. Não, a facial não tô legal. Mas, em contrapartida, ele pode chegar lá na garagem do prédio e abrir o portão para o amigo entrar com o controle. Então, pensa
que eu levo a segurança ou a sério no total, Sim. porque eu quero saber como é que trata essa imagem, como é que tá, mas realmente você faz a segurança ou você em algum momento usa de alguma manobra para colocar um visitante ou um prestador de serviço sem ser cadastrado dentro do condomínio. Então é assim, eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio muito sério. Ai, gente, parece que nós brasileiros somos especialistas em criar manobras, né? Uma manobra, mas não posso ter manobra. Então, aí vamos voltar. Esquece o equipamento, vamos para o contrato. Eu entendo, então, quando você fala que segurança nunca é 100%. Não é. Entendi o ponto. Eu aumento o nível. E que quando você define por um sistema, você de fato precisa migrar para esse novo sistema. Porque não senão faz sentido. Então para. Gente, eu vou blindar uma guarita. Vamos colocar um exemplo. Eu vou blindar, gastar um dinheiro ali e tal, não sei o que, não sei o que lá, porta blindada, e eu deixo a porta aberta? Porque eu não coloquei um ar-condicionado dentro da guarita? É contraditório. Não faz sentido, Então, para que eu gastei com toda a blindagem da guarita, com porta e tudo mais, mas eu deixo a porta vulnerável do cidadão ali, porque ele está com calor, e é verdade, senão fica insalubre o negócio. Então, mas peraí, quanto é um ar-condicionado versus o valor da blindagem? Ah, não, vai fugir do orçamento. Imagina, então não blinda nada. Bom, a pessoa teve receita para blindar e não tem receita para garantir uma estrutura ali para que o negócio funcione de maneira adequada. Não. E aí, é por isso que eu falo que segurança não é nem contraditório, não é inteligente. Não é inteligente. E aí a segurança eu tenho que ir como? Eu vou acompanhando, eu chamo o jurídico e falo, ó, o que de fato eu faço isso? Quando eu tenho uma situação dessa, vai ocorrer alguma coisa aqui, ou passivo, ou sei lá o quê e tal. Ah, Duque, isso aqui tem que fazer, tem água potável, tem que ter aquilo outro, tem que colocar um acúmulo de função. Então, eu vou parametrizando tudo isso como? Com alguns pilares. É uma tríade: comercial, operação e jurídico. Exatamente. E falando em bem-estar de funcionários, hoje a gente tem a NR1, né? Que a gente pode falar depois. E a gente vai falar depois. Aí tem SLA dentro do meu contrato. Gente, o que é SLA? Vamos, né? Não, o que eu mais pego, né, em condomínio para analisar contrato é contrato de terceirizados no geral sem SLA, né? O que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar, Service Level Agreement. É isso. Que é o quê? Quando tiver alguma ocorrência, sei lá, um fio rompeu e a câmera parou de funcionar, em quanto tempo a empresa vai me atender, vai resolver aquele problema, né? Então, você tem uma tabela com algumas questões técnicas que podem acontecer. Ah, sei lá, quebrou no break, queimou. Em quanto tempo a empresa vai estar lá no condomínio e resolver aquele problema para mim? Mas então, basicamente... Então, a gente vai ter que chegar em 3 pontos aí. O SLA, o que é aceitável... Os níveis. O nível, o que é mediano e o que é crítico. Os graus de urgência, e aí o tempo de resposta da empresa vai depender desse grau de urgência. Porque eu tenho que entender também as intempéries. Eu coloquei lá um no-break maravilhoso, como você citou. Está dentro da minha SLA, é um padrão, é homologado, eu trabalho só com equipamentos de ponta. Naquela noite que eu instalei o bendito do no-break, no dia seguinte caiu uma chuva e um raio estourou, intempéries. Caso foi tudo, força maior. Foi força maior. Então, eu dentro da minha tabela, eu vou seguir o SLA porque eu não posso deixar aquele condomínio desguarnecido. Descoberto, sim. Mesmo que seja força maior. Então, a punição vai acontecer quando? Que eu entendo que é força maior, eu estou resguardado ainda aqui, mas eu não tomei atitude. Então, onde eu poderia trocar no outro dia ou no mesmo período, eu deixo uma semana. Porque eu estou me escondendo atrás da força maior. Ponto. Aí eu tenho a aplicação da situação. Então, a SLA é muito importante para mim, e todos os contratos eu gosto de ter, porque
Eu vou medir realmente a satisfação do cliente e a minha entrega. Isso gera procedimento para você, para sua empresa, para os seus funcionários e gera segurança para o condomínio. Bom, se eu tiver esse problema aqui, o Duque vai me atender em X tempo. Mas a SLA tem que estar para tudo. Gente, eu tenho um comércio, eu vendo um produto ou um serviço. Eu tenho SLA, assim, dadas as devidas mas proporções, mas tem né? que ter. Meus clientes de assessoria, doutor, eu preciso de análise desse contrato aqui. Você sabe Gente, por que são o pessoal 5 dias úteis. O pessoal assiste o programa e fala que eu sou meio doidão, porque eu faço umas comparações meio esdrúxulas, meio louco. Você vai lá na padaria, compra o salgadinho. Tá frio. Tem que ter SLA nele lá. Porque você não comprou um salgadinho que está na temperatura correta, que vai te trazer uma sensação gostosa de comer aquele salgadinho. Eu duvido que nenhum ser humano na face dessa terra tenha chegado para comprar uma tortinha de limão e não tenha perguntado: que dia que foi feito? Que dia que foi feito? Tá fresquinho esse pão de queijo? Que hora que saiu a fornada? É isso. Aí o cara pode falar o quê? Ah, não, essa fornada saiu agora, vai 3 dias antes. O negócio tá até duro e emborrachado. Você entendeu? Aí você fala assim, mano, eu vou aplicar, aí eu vou chegar para esse cara do comércio, vou falar, não, eu tô aplicando uma SLA aqui, ó. Você tem que ter um modo aí. Aí o cara fala, o que é isso? Porque, tudo bem, o cara não vai. Eu falo, não, meu amigo, você quer comprar, compra, não quer, vai lá no mercadinho do lado lá. Mas, se eu penso em serviço e produto, eu vou do pequenininho até o grandão. E o pós-venda, e a satisfação. É fundamental. Eu falei uma vez, eu fui numa sorveteria, aí a menina falou assim, eu ia na mesma marca lá, mas eu acabei não indo nessa loja, fui numa outra. Aí a menina falou assim, ó, poxa, não, você gosta daquela marca e tal, a pena do caixa, hein? Queria contratar para mim essa menina. Ó, ele chega aqui, sempre entrega, é de tanto, tal dia, eu vou, não tem hoje, mas eu já vou pedir aqui, estou anotando. O senhor pode voltar, se quiser me deixar seu telefone, eu te aviso a hora que chegar, para o senhor não ter o deslocamento. Outro nível. Eu vou voltar na outra? Não, eu vou sempre nessa moça. Mas porque cativou, porque teve deu a conectividade, né? Inteirou, interação, conexão e tudo mais. Só que eu tenho isso baseado, quando a gente fala de segurança ou condomínio, no contrato, gente. E tem condomínio que contrata o cara sem CNPJ. Um cara esporádico da vida. Como é que... a gente está falando de SLA, imagina um cara que é o SLA... O Duque, que não tem nada. O SLA, ele é necessariamente um item imprescindível para essa natureza de contrato, né? E antes de contratar, além das pesquisas de mercado para saber, para o síndico ter a questão, possibilidade de analisar se aquilo é vantajoso economicamente para o condomínio, beleza, fez o primeiro filtro, tem o segundo, não acabou. O segundo é o due diligence. A gente precisa fazer, né, essa diligência prévia para a gente puxar a capivara da empresa. Então, tem que pegar certidão de distribuição de processo civil, criminal, falência, concordata, recuperação judicial, da empresa, dos sócios. E não adianta ir indiretamente. É o carinha da esquina que ele faz. E não presta nota, não faz nada. Não adianta. Ele vai até poder fazer. Enquanto tiver tudo bem, está tudo bem. Mas o dia que der um BO, que ele colocou o cabo lá errado e pegou fogo no negócio, quem cobra quem? Aí seguro não entra, o jurídico é acordado de madrugada. Mais uma vez, estamos falando de procedimento. O síndico tem que ter procedimento para escolher seus prestadores. Então, assim, eu tenho até um texto pronto de due diligence. Tá aqui as minhas observações do contrato, mas, além disso, precisa fazer essa. Mas é muita coisa. Eu falei, mas é isso que vai garantir a segurança da contratação para você. Não é que você vai contratar uma empresa que não tem processo. Gente, quem cresce tem problema. Quem cresce tem processo. Mas vai fazer, Mas você precisa analisar qual que é o objeto daquele processo, você precisa se aprofundar. E aí você vai ter a ajuda do seu jurídico.
Compreende? A lista de clientes. Tudo direitinho. Poxa, quem que aquela empresa já atende? Deixa eu dar uma ligada pro síndico lá desse condomínio Se para tá saber se tudo ele bem, gosta. se gostou. Né? Ai, mas isso dá muito trabalho. Isso é ser síndico. Se você não está disposto a fazer esse trabalho, que é o trabalho verdadeiramente profissional, não entra na área. Ai, mas eu não gosto de ser criticado. Não entra na área. Não entra na área. Gostei. Porque a coisa que mais acontece com o síndico é ser questionado, é ser criticado. Xingado, às vezes, ameaçado e tudo mais. às vezes de maneira educada e às vezes de maneira ríspida, até chegar no nível de perseguição. Mas você precisa ter cabeça fria para poder flutuar nisso daí. Equilíbrio. Bom, chegamos no... Passa rápido. Já? Já. A gente tem que fazer um segundo, terceira edição, porque sobrou ponto aí, né? Sobrou. Não falamos nem da NR1, falamos sobre um pouco de então, a gente faz uma saúde. Vamos fazer uma de novo ou faz uma saúde live? Mental dos trabalhadores. NR1, para quem não sabe, já está, né, vigente a partir de maio, mas tem que pensar fiscalização nisso, e multa a partir do ano que vem. Pesada e Claro que tem que ser. Ajustar os PGRs aí dos condomínios, né? Hoje você tem live também, né? Hoje eu tenho live. Você tá uma mulher toda tecnológica aí no negócio da engajamento, né? Eu estou engatinhando, eu estou tentando. Eu ainda não tenho, assim, uma rede social estruturada, não sou nenhum exemplo disso. Mas há uns 2 anos atrás, do que eu me desafiei a sair um pouco de dentro do ambiente do escritório, bom, né? sair um pouco de trás do computador, para eu poder ter um pouco de comunhão com as pessoas, né? Para a gente poder se aproximar, ter calor humano, porque depois da pandemia muita coisa mudou, eu senti, aí falando sobre a minha vida privada, eu senti uma tendência de isolamento, então eu falei, opa, não, calma aí, vamos para o mercado. E foi aí que eu comecei a participar de palestras, podcasts. Tá fazendo sentido? Está fazendo bastante sentido, porque eu gosto muito dessa coisa da prestação da informação, a parte mais educacional, né? De poder, né, servir aí para o mundo condominial de maneira positiva, a gente elevar essa régua. E um dos projetos que eu criei junto com a Keila Silva, da Destra de Campinas, e a Mari Mendonça, também de Campinas, que é representante comercial aí de várias áreas de manutenção, foi uma empresa de eventos, né? Então, o nosso primeiro evento vai ser agora no dia 1º de agosto, sexta que vem, em Campinas. E lá no Pátio Go On, a gente vai reunir 50 síndicos de alto rendimento para falar sobre os pulos do gato. Então, a gente vai falar de questões polêmicas, de desafios, né, das inovações. Teremos alguns painéis lá durante o dia. Vamos falar sobre terceirização, vamos falar sobre commodities, vamos falar sobre jurídico, sobre administradores, e assim, num ambiente super agradável. Porque, assim, queremos falar de trabalho, queremos falar muito sério de trabalho, mas dentro de um ambiente refresh para a gente sair um pouco do estresse da rotina. E na próxima, se quiser me convidar... Claro. Para que eu fale de segurança... Claro. Pode sentir à vontade. Claro. E aí nós vamos estar numa live hoje com a doutora Cláudia Hernandes, que é uma querida, você vê, colega advogada abrindo espaço para uma outra colega advogada, e isso que é muito legal do mercado, muito generosa da parte dela, partiu dela o convite, falou, olha, meninas, vocês não querem falar sobre o evento de vocês, vamos bolar uma live e tal, então a gente vai estar ao vivo no Instagram, hoje às 18 horas, para falar sobre o Condo Conference. Eu vou assistir. Eu conto com a sua audiência qualificada. Vou assistir. Fez sentido para você de cara pro Duque? Com certeza, eu quero. Gostou? Eu posso ter, assim, cartãozinho fidelidade? Cartão fidelidade. Você pode me chamar, assim, a cada 3 meses? E vamos fazer. Vamos fazer? Vamos, boa. Porque assunto tem. Assunto tem. Deixa a tua mensagem final. Eu queria agradecer pelo convite. Foi uma grata surpresa tê-lo conhecido através do Mr. Síndico. Um beijo para o Demilson. Eu fiquei muito contente de você ser essa pessoa que, sozinho, na cara e na coragem, criou um projeto para trazer informação para o setor condominial. E eu acho que a gente tem o mesmo objetivo, né? A gente levar essa régua e, enfim, eu te agradeço imensamente, fico à sua disposição para outros projetos, para negócios, para a gente tomar os nossos cafezinhos. Com certeza vai ser um prazer, e o teu evento vai ser fantástico, já iniciou grande.
Dá um medinho, viu? Me fala que eu vou participar. Eu vou fazer questão de anunciar. Se vier lá um banner e tal, ou até ir lá, vou também, com o maior prazer do mundo. Tá vendo, gente? Setor condominial tem muitos desafios, mas a gente se esbarra com esse tipo de generosidade. Isso não tem preço. Divulgo lá, ou em loco, divulgo antes, me faz o banner, manda que eu já solto na rede. Isso que é importante. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, querido. Obrigada. Foi um prazer imenso. Que lá, e vão ter outros. Passa tua rede social. @marinevasconcelos.adv. Ponto. Então, segue, compartilha, ajuda, divulga, dá like e tudo mais, porque tem muito conteúdo. Galera, sensacional. O assunto ele vai abrindo, ele vai... A informação é sempre importante, a gente busca isso e sempre propaga, porque é importante que as pessoas reflitam. Eu sempre falo, assiste até o final e reflita sobre o programa. Se tem alguma dúvida, pergunta, manda mensagens, tem elogio, crítica, sugestão, não tem problema. Eu quero sempre melhorar e o meu convidado também. Acho que é um propósito, não quero parar isso agora, não é o momento. Eu sei que é difícil, mas é prazeroso, porque mudei a vida de muita gente e os convidados que vêm para cá, eu só tenho gratidão, porque vêm com a sua força de vontade, vêm com a sua expertise, vêm com o seu dinheiro, vêm com tudo. Então é mágico, não sei, é Deus que está guiando todo esse processo. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Gente, me despeço do meu jeito, até a próxima. Tamo junto.